Por isso, em declaração de líder à bancada do PP, vereador Caleb Garbim. Da tribuna. Senhor Quero pedir uma parte, vereador, se possível. De imediato. Gostaria de lembrar aos colegas que o ano passado, no dia 19 de maio, nós tivemos o falecimento de um colega, segundo o sargento Fabiano, que faleceu devido àquele atentado terrorista no aeroporto. Então, para os senhores verem que Caxias do Sul, sempre quando é época do aniversário da cidade, nós temos algum problema. E aqui eu faço o meu comunicado à família, que mesmo passado um ano, nós não esquecemos dessa vida muito importante. Inclusive, nós estamos em estudo para denominar uma sala com o nome do sargento Fabiano, em homenagem aos serviços prestados ao Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. De nada, muito bem lembrado pelo colega Ramon, né? Todas as vidas são importantes e nossa solidariedade à família do sargento Fabiano. Presidente e nobres colegas, hoje eu quero falar sobre dois assuntos aqui. O primeiro deles diz respeito ao Blank Hospital, o Hospital Blank, né? Talvez traduzindo aí para o português, que ontem oficialmente foi apresentado à comunidade caxiense e vai começar as suas operações a partir do ano de 2026. Em que pese o fato de o hospital ser um hospital particular, é importante nós reverberarmos o assunto nessa casa, porque afinal de contas isso mostra a oportunidade que existe em Caxias do Sul e também o interesse dos hospitais em estar aqui na nossa cidade em razão da posição estratégica que nós temos, né, na Serra Gaúcha e também o fato de crescimento e expansão que a nossa cidade apresenta. O hospital ele vai se tornar uma referência, né, tem por ideal se tornar referência em cirurgia de baixa e média complexidade na rede privada e atendendo um conceito de lotação de luxo, como eles têm colocado aqui, né? A expectativa é que se cria uma lotação de luxo, espécie de um hotel. São dezenas de planos conveniados, entre eles o Unimed e também o IP Saúde, e é uma iniciativa de 3 gaúchos esse hospital, que são os médicos Rodrigo Vobeto, Charles Berres e o especialista em mercado imobiliário Luiz Felipe Ducati. A primeira unidade foi inaugurada em 2018 em Porto Alegre, 4 anos depois, em 2022, eles expandiram para São Paulo. Então fica aqui nossos cumprimentos a toda a equipe do Blank Hospital, que vai estar em Caxias a partir do próximo ano, que seja um sucesso aí ao empreendimento e também mais uma oportunidade da demonstração da grandeza da nossa cidade, aproveitando esse período, né, de celebrações aí pelos nossos 135 anos de emancipação política. O vereador Eloy Frisso mencionava anteriormente sobre essa discussão no que diz respeito ao feriado, né, vereador Eloy? Inclusive ontem, conversando com um cidadão da nossa cidade, nós comentamos exatamente sobre isso, né, o porquê que não é feriado em Caxias, em razão de tantas outras cidades do Brasil, no dia das suas comemorações, né, da gênese, da criação da cidade, instituição, a emancipação política, enfim, acontece. Então é uma discussão que tem que ser de fato feita, né, entender a importância e a relevância, afinal de contas, temos uma história a ser contada e muito bem lembrado, 150 anos também da imigração italiana no nosso estado do Rio Grande do Sul, especialmente na nossa região, Nova Milano, que também abraçou Caxias do Sul. Outro assunto, presidente, que eu quero trazer aqui à tona também diz respeito a nossa Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, que na noite de ontem, final da tarde para a noite, né, já estava bem escuro ao final da tarde de ontem aqui em Caxias, ali na estação férrea foi feita uma solenidade de inauguração do portal Curta Caxias do Sul. Essa é uma iniciativa muito interessante, fica aqui meus cumprimentos ao secretário e ao secretário adjunto desta pasta, que é o Felipe Gremelmaier e também o Silvio Tiepo, com relação a oportunidade de o turismo, né, ser reverberado na nossa cidade. Esse portal, eu estava fazendo uma visita nele aqui ontem mesmo, à noite, depois chegando em casa e observando. Nós temos aqui várias oportunidades, né, de divulgação, possivelmente a câmera não vai conseguir captar, mas enfim, fica aqui a indicação aos cidadãos caxienses que acessem curtacaxiasdosul.com.br. Dentre outras questões, nós temos aqui roteiros turísticos, os eventos que acontecem especialmente aos finais de semana na nossa cidade, gastronomia, vinícolas, cervejarias e pubs, né? Inclusive foi anunciado ontem uma coisa que eu não sabia particularmente, mas Caxias é o 4º maior produtor de cerveja artesanal do Brasil. Então nós temos aí um polo enorme dessa bebida que é especialmente admirada e consumida também pela imigração alemã, né? Enquanto vinha mais voltado
pelos italianos, a cerveja mais aos alemães, mas enfim, está aberta e disponível a todos, por óbvio, né? Mas é uma cultura também importante de ser compartilhada, né, da nossa cidade. Museus, esportes, tradicionalismo, turismo religioso e, obviamente, também a nossa rede de hotelaria. E o secretário, inclusive, mencionou ontem sobre quando chegou nessa pasta, ouvia muitas vezes pessoas dizendo, né, Caxias não tem nada o que fazer. E ele comentou, né, disse, olha, agora a pergunta que eu faço é o contrário, o que não tem para fazer em Caxias? Em razão de, quando ele assumiu a pasta, eram 3, 4 eventos aos finais de semana que aconteciam, e depois das articulações, isso em parceria também com o Parque da Festa da Uva e outras iniciativas, hoje nós estamos na casa aí de 8 a 10 eventos, todos os finais de semana acontecendo na nossa cidade, né? Nós tivemos recentemente um evento muito importante, que isso traz turismo, isso desenvolve economicamente a cidade, que foram as Surdo-Olimpíadas, né? Que inclusive eu tive a oportunidade de participar algumas vezes dos jogos, e agora já está em prospecção também a Copa do Mundo de Futebol Feminino, por ano de 2027, que também tem Caxias aí no radar como um alvo, como uma cidade que pode receber esse evento. Então fica aqui essas observações positivas, né, que dão voz, dão visibilidade à nossa cidade, né, que está num eixo turístico poderosíssimo, né, que é a Serra Gaúcha. E agora, com toda a questão de infraestrutura que vem nos arredores, especialmente nosso futuro aeroporto, a licitação também, né, vereador Eloy, que está a caminho do nosso aeroporto aqui em Caxias do Sul, né, saltando aí para 500 metros quadrados a área de embarque, mais 500 metros quadrados a área de desembarque, que hoje nós não temos isso, somado as duas áreas, não dá 500 metros. Futuramente, com essa licitação que está em processo, nós vamos ter um aeroporto aqui subindo de categoria, de fato, também no seu tamanho e na sua proporção. Então, são iniciativas importantes. O turismo é uma construção diária, né? O turismo não é uma coisa que, como disse o prefeito ontem, muito bem colocado, não é um disjuntor, né, que você vai lá, arma e desarma. Mas, de fato, é uma construção de governo para governo, e eu acho que Caxias precisava, melhor dizendo, entrar nesse patamar turístico. Então, fica aqui os cumprimentos à Secretaria de Turismo, Desenvolvimento Econômico, aos servidores. Muito bonito, realmente, o portal Curta Caxias, e que possa trazer muitos frutos turísticos aí para a nossa cidade, para toda a rede de hotelaria, e nós aproveitarmos as iniciativas que tem, né? Eu ainda nem mencionei a questão do futebol da nossa cidade, né? Tanto Ser Caxias como o Esporte Clube Juventude, clubes aí que tem grande história no Brasil, né? Clube de Série A, inclusive o Juventude, em que pese a má fase que nós estamos atravessando aí, mas são boas iniciativas também, que trazem aí muitos recursos para a nossa cidade, gerando riqueza para quem trabalha e, obviamente, também para melhorar e empreender o município. Isso é a parte, vereador. Vereador Caleb, parabéns pelas suas referências, especialmente para essa questão do turismo. No mundo inteiro se diz que é a indústria limpa, né? E, de fato, quem de nós não quer ir conhecer outro local, conhecer outro país, né? E assim por diante. E Caxias... É incrível, né, que os nossos hotéis, eles ficam lotados durante a semana, por conta do turismo executivo, né? E nos fins de semana tu não tem atividades, né? Então, eu estou admirando já e dizendo que bom que o Felipe assumiu a Secretaria de Turismo, vereador, porque está sendo um secretário que está surpreendendo positivamente, né? Pelo nível de ações e iniciativas que vem tomando, né? Eu tive a oportunidade de trazer um secretário de turismo de uma outra cidade, aí, companheiro do PSB, para conhecer os projetos dele. Recebeu bem, trocaram experiências. Então, de repente, nós já estamos estabelecendo relações com outras cidades, né? Então, vi que ele se preparou, né, para assumir essa função. Então, cumprimentos, né, pela ação que o secretário vem desenvolvendo, e pelo assunto que Vossa Senhoria retoma, então, aqui na casa. Grato, vereador Eloy. Seu a parte, vereadora Marisol. Vereador Caleb, quero lhe parabenizar também por trazer o tema. Eu volto de uma agenda aqui na prefeitura, então não assisti desde o início a sua fala, né? Mas nós estávamos juntos ontem, naquele momento importante do lançamento do portal, e tem muitas vantagens, e muitas delas eu ouvi o senhor falando aqui, né? De ser absolutamente intuitivo e de estar, como nos disse o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico, nosso ex-colega vereador aqui, Felipe Gremmelmaier, em constante reconstrução. Inclusive ontem, ainda já disse para ele, né, nos primeiros momentos ali, quando estava do lado dele, eu disse, Felipe, além desses aí, a gente tinha que acrescentar naqueles que são ícones de acesso mais rápido, que tem as cervejarias, que tem o tradicionalismo, que tem da gente acrescentar os cafés.
Também. Porque Caxias tem se tornado um espaço também Referência. com muitas cafeterias diferentes, né, com iniciativas diversas e que vale a pena também a gente colocar ali. Muita gente já tem procurado especificamente para isso. Mas também quero me unir aqui ao senhor, mais uma vez, né, na sua fala, de dizer que a gente precisa ter esse olhar para Caxias, né? E nós já vimos aqui alguns exemplos. Quando a gente diz, mas o Parque de Eventos da Festa da Uva é um elefante branco, não funciona, não tem nada. A gente foi lá e viu que tem restaurantes, que tem lojas de vinhos, que tem gente ensinando a andar de bicicleta, todos usando os espaços da réplica, finais de semana lotados. Eu tive agora no último fim de semana, naquele evento incrível do Clássicos do Cinema, dos veículos antigos. Carros antigos, né? Gente, 3 pavilhões com carros antigos, muita gente visitando. Então, a nossa cidade tem muita coisa boa e que bom que o senhor trouxe essa opção também para que as pessoas acessem esse novo portal que está muito claro, que indiquem para as pessoas para que nós possamos conhecer Caxias melhor e poder divulgar para os outros. Parabéns. Grato. E, de fato, a senhora falou sobre a questão do café, né? Para concluir, presidente. O presidente nem me censurou, então ainda estou de boa. Mas caminhando já para o final, Vossa Excelência falou sobre o café, né? As oportunidades de café que temos em Caxias. E por coincidência, nessa semana, eu não vou entrar no assunto de novo. Isso ficou em ontem. Mas eu estou recebendo essa semana um amigo que vem de Israel para uma série de palestras, mora há 29 anos em Israel. É um carioca. Eu não vou entrar no assunto, eu disse que não vou entrar. E ele, depois de nós almoçarmos, ele pediu um lugar para tomar café. E eu fui em frente ali ao restaurante Qualitar, na 18 do Forte. Alguns devem conhecer ali o Mais Um Café. É um lugar pequeno, presidente. Cheguei ali, falei com o atendente, inclusive também o painel intuitivo, muito bonito. E eu disse, quantas opções tem de café? Imaginei que tinha, sei lá, 8, 10 opções. Eles são 40 opções de café. 40 opções de café em uma cafeteria da cidade. Então, nós temos coisa boa a mostrar. Caxias está no eixo turístico. E parabéns aqui a todos os colegas. E nós precisamos construir uma cidade melhor. E viva Caxias pelos seus 135 anos. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador.